Fosse honra, meu nobre guerreiro e minha nobre guerreira, Robson Concursos, mais uma vez na área, vibração total para dar continuidade à nossa leitura estratégica esquematizada do nosso Código Civil. Hoje é o nosso último título dentro da parte geral do nosso Código Civil. No próximo vídeo já vamos entrar na parte especial do nosso Código Civil. Sem mais delongas, título 5 da prova, artigo 212, diz o seguinte: salvo o negócio a que se impõe a forma especial, o fato jurídico pode ser provado mediante, inciso 1, confissão, documento, testemunha, presunção e perícia. Então guarde bem, meu guerreiro e minha guerreira, o artigo 212 estratégico diz o seguinte: salvo o negócio a que se impõe a forma especial, o fato jurídico pode ser provado mediante 1, confissão, 2, documento, 3, testemunha, 4, presunção, 5, perícia. Não tem mais como errar. Salvo o negócio a que se impõe a forma especial, o fato jurídico pode ser provado mediante confissão, documento, testemunha, presunção e perícia, fosse honra. O artigo 213 diz o seguinte: não tem eficácia a confissão se provém de quem não é capaz de dispor do direito a que se refere os fatos confessados. O parágrafo único: se feita a confissão por um representante, somente é eficaz nos limites em que este pode vincular o representado. O artigo 214: a confissão é irrevogável, mas pode ser anulada se decorreu de erro de fato ou de coação. Guarde bem, a confissão é irrevogável, mas pode ser anulada se decorreu de erro de fato ou de coação. Artigo 215. A escritura pública lavrada em notas de tabelião é documento dotado de fé pública fazendo prova plena. Então você já sabe que a escritura pública lavrada em notas de tabelião é documento dotado de fé pública fazendo prova plena. O parágrafo 1º diz: salvo quando exigidos por lei, outros requisitos a escritura pública deve conter. Então, salvo exigidos por lei, outros requisitos a escritura pública deve conter. Inciso 1, data e local de sua realização. 2, reconhecimento da identidade e capacidade das partes e de quantos hajam comparecido ao ato por si, como representantes, intervenientes ou testemunhas. O inciso 3, nome, nacionalidade, estado civil, profissão, domicílio e residência das partes e demais comparecentes com a indicação, quando necessário, do regime de bens do casamento, nome do outro cônjuge e filiação. Já o inciso 4 diz manifestação clara da vontade das partes e dos intervenientes. 5. Referência ao cumprimento das exigências legais e fiscais inerentes à legitimidade do ato. 6. Declaração de ter sido lida na presença das partes e demais comparecentes ou de que todos a leram. 7. Assinatura das partes e dos demais comparecentes, bem como a do tabelião ou seu substituto legal, encerrando o ato. O parágrafo 2º diz: se algum comparecente não puder ou não souber escrever, outra pessoa capaz de assinalar por ele a seu rogo. Parágrafo 3º, a escritura será redigida na língua nacional. Guarde bem, a escritura será redigida na língua nacional. O parágrafo 4º, se qualquer dos comparecentes não souber a língua nacional e o tabelião não entender o idioma em que se expressa, deverá comparecer tradutor público para servir de intérprete, ou não havendo na localidade outra pessoa capaz que, a juízo do tabelião, tenha idoneidade e reconhecimento bastantes. Parágrafo 5º, se algum dos comparecentes não for conhecido do tabelião, nem puder identificar-se por documento, deverão participar do ato pelo menos 2 testemunhas que o reconheçam e atestem sua identidade. Artigo 216. Farão a mesma prova que os originais, as certidões textuais de qualquer peça judicial, do protocolo das audiências ou de outro qualquer livro a cargo do escrivão, sendo extraídas por ele ou sob a sua vigilância e por ele subscritas, assim como os translados de autos quando por outro escrivão consertados. Artigo 217. Terão a mesma força probante os traslados e as certidões extraídos por tabelião ou oficial de registro de instrumento ou documentos lançados em suas notas. Então você já sabe, terão a mesma força probante os traslados
e as certidões. Isso mesmo, terão a mesma força probante os traslados e as certidões, extraídas por tabelião ou oficial de registro de instrumentos ou documentos lançados em suas notas. Artigo 218. Os traslados e as certidões considerar-se-ão instrumentos públicos se os originais se houverem produzido em juízo como prova de algum ato. O artigo 219. As declarações constantes de documentos assinados presume-se verdadeiras em relação aos signatários. Então, as declarações constantes de documentos assinados presume-se verdadeiros em relação aos signatários. O parágrafo único, não tendo relação direta, porém com as disposições principais ou com a legitimidade das partes, as declarações enunciadas não eximem os interessados em sua veracidade do ônus de prová-las. O artigo 220 diz: a anuência ou a autorização de outrem, necessária validade de um ato, provar-se-á do mesmo modo que este e constará sempre que se possa do próprio instrumento. Artigo 221. O instrumento particular feito e assinado ou somente assinado por quem esteja na livre disposição e administração de seus bens prova as obrigações convencionais de qualquer valor, mas os seus efeitos, bem como os da cessão, não se operam a respeito de terceiros antes de registrado no registro público. Parágrafo único. A prova do instrumento particular pode suprir-se pelas outras de caráter legal. O artigo 222 diz o seguinte: o telegrama, quando lhe for contestada a autenticidade, faz prova mediante conferência com o original assinado. Guarde bem. O telegrama, quando lhe for contestada a autenticidade, faz prova mediante conferência com o original assinado. O artigo 223. A cópia fotográfica de documento, conferida por tabelião de notas, valerá como prova de declaração da vontade, mas impugnada sua autenticidade, deverá ser exibido o original. Parágrafo único. A prova não supre a ausência do título de crédito ou do original, nos casos em que a lei ou as circunstâncias condicionarem o exercício do direito à sua exibição. Artigo 224. Os documentos regidos em língua estrangeira serão traduzidos para o português para ter efeitos legais no país. Guarde bem, os documentos regidos em língua estrangeira serão traduzidos para o português para ter efeitos legais no país. Artigo 225. As reproduções fotográficas, cinematográficas, os registros fonográficos em geral, quaisquer outras reproduções mecânicas ou eletrônicas de fatos ou de coisas, fazem prova plena destes, se a parte contra quem forem exibidos não lhes impugnar a exatidão. Guarde bem. As reproduções fotográficas, cinematográficas, os registros fonográficos e, em geral, quaisquer outras reproduções mecânicas ou eletrônicas de fatos ou de coisas fazem prova plena destes, se a parte contra quem forem exibidos não lhes impugnar a exatidão. Artigo 226. Os livros e fichas dos empresários e sociedades provam contra as pessoas a que pertencem e em seu favor, quando escriturados sem vício extrínseco ou intrínseco forem confirmados por outros subsídios. Guarde bem, os livros e fichas dos empresários e sociedades provam contra as pessoas a que pertencem e em seu favor, quando escriturados sem vício extrínseco ou intrínseco forem confirmados por outros subsídios. O parágrafo único. A prova resultante dos livros e fichas não é bastante nos casos em que a lei exige escritura pública ou escrito particular, revestido de requisitos especiais e pode ser iludida pela comprovação da falsidade ou inexatidão dos lançamentos. O artigo 227 foi revogado pela Lei 13.105 de 2015, mas o parágrafo único está valendo, o que diz o seguinte: qualquer que seja o valor do negócio jurídico, a prova testemunhal é admissível como subsidiária ou complementar da prova por escrito. Guarde bem o parágrafo único do artigo 227 que foi revogado, que diz o seguinte: qualquer que seja o valor do negócio jurídico, a prova testemunhal é admissível como subsidiária
ou complementar da prova por escrito. Qualquer que seja o valor do negócio jurídico, a prova testemunhal é admissível como subsidiária ou complementar da prova por escrito. O artigo 228, não podem ser admitidos como testemunhas. Guarde bem, inciso 1. Os menores de 16 anos, meu guerreiro, minha guerreira, você já sabe, menores de 16 anos, conforme o artigo 3º do nosso Código Civil, que foi o primeiro vídeo que está gravado, você pode conferir aí na playlist, são os absolutamente incapazes. Então não podem ser admitidos como testemunhas os menores de 16 anos ou absolutamente incapazes. O interessado no litígio, o amigo íntimo ou inimigo capital das partes, e o inciso 5º, meu guerreiro e minha guerreira, os cônjuges, os ascendentes, os descendentes e os colaterais até o 3º grau de alguma das partes por consanguinidade ou afinidade. Porque os incisos 2 e 3 foi revogado. Então você já sabe que não podem ser admitidos como testemunhas. Inciso 1. Os menores de 16 anos, ou seja, os absolutamente capazes, não podem ser admitidos como testemunhas. Não podem ser admitidos como testemunhas. Os menores de 16 anos ou os absolutamente capazes. O interessado no litígio, o amigo íntimo ou inimigo capital das partes e os cônjuges, os ascendentes, os descendentes e os colaterais até o 3º grau. Nas provas diz que até o 2º, até o 4º, não. Até o 3º grau, meu guerreiro e minha guerreira, das partes por consanguinidade ou afinidade. Então não podem ser admitidos como testemunhas os menores de 16 anos ou os absolutamente incapazes, o interessado no litígio, o amigo íntimo ou inimigo capital das partes, os cônjuges, os ascendentes, os descendentes e os colaterais até o 3º grau de alguma das partes por consanguinidade ou afinidade, não podem ser admitidos como testemunhas, fosse em honra. O parágrafo 1º diz o seguinte: para a prova de fatos que só elas conheçam, pode o juiz admitir o depoimento das pessoas a que se refere esse artigo, atualização em 2015, meu guerreiro, minha guerreira, porque para a prova de fatos que só elas conheçam, pode o juiz admitir o depoimento das pessoas a que se refere esse artigo. O parágrafo 2º também aí incluído pela Lei 13.146 de 2015 diz: a pessoa com deficiência poderá testemunhar em igualdade de condições com as demais pessoas, sendo-lhe assegurados todos os recursos de tecnologia assistida. Então guarde bem tanto o parágrafo 1º que diz: para a prova de fatos que só elas conheçam, pode o juiz admitir o depoimento das pessoas a que se refere este artigo. Já o parágrafo 2º que diz: a pessoa com deficiência poderá, uma faculdade, não uma obrigação, mas pessoa com deficiência poderá testemunhar em igualdade de condições com as demais pessoas, sendo-lhe assegurados todos os recursos de tecnologia assistida. O artigo 231, meu guerreiro e minha guerreira, diz o seguinte, o nosso artigo 231, penúltimo artigo da nossa leitura estratégica do último título dentro da parte geral do nosso Código Civil, diz o seguinte: aquele que se nega a submeter-se a exame médico necessário não poderá aproveitar-se de sua recusa. Então guarde bem, aquele que se nega a submeter-se a exame médico necessário não poderá aproveitar-se de sua recusa. O artigo 232 diz: a recusa à perícia médica ordenada pelo juiz poderá suprir a prova que se pretendia obter com o exame. Guarde bem, meu guerreiro e minha guerreira, a recusa à perícia médica ordenada pelo juiz poderá suprir a prova que se pretendia obter com o exame. Guarde bem o artigo 231, vai cair na sua prova: aquele que se nega a submeter-se a exame médico necessário não poderá aproveitar-se de sua recusa. Já o artigo 232, nosso último artigo dentro da parte geral do nosso Código Civil, diz o seguinte: a recusa à perícia médica ordenada pelo juiz poderá suprir a prova que se pretendia obter com o exame. Deus é bom e ama você, meu nobre guerreiro, minha nobre guerreira. Gostou desse vídeo? Se inscreve no canal, dê o seu joinha e compartilha para alcançar milhares de vidas que estão precisando. Nosso último título dentro da nossa parte geral do Código Civil. Todos os vídeos da parte geral já estão aí no canal Robson Concursos. No próximo vídeo vamos dar continuidade ao nosso leitura estratégica esquematizada do nosso Código Civil, mas vai ser agora da parte especial, porque a nossa parte geral, nosso último artigo, nosso último título, chegamos ao final. Gostou, meu guerreiro, minha guerreira? Deixa o seu joinha, se inscreve no canal e compartilha, continue plantando a boa semente, que eu tenho certeza amanhã você vai colher excelentes frutos. A lei da semeadura nunca falha. Tenha fé, força
paciência, resiliência, constância e continue plantando a boa semente todos os dias, porque amanhã, meu guerreiro e minha guerreira, você vai colher excelentes frutos. Deus ama você. Até o próximo vídeo. Força e honra e amém, meu nobre guerreiro e minha nobre guerreira.